Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro super especial em que eu quero compartilhar com vocês a visão de alguns colunistas de veículos de comunicação impressos, de jornais, dos seus editoriais, de reportagens que nós observamos nos últimos dias e que são condensadas nesse domingo. Todas essas visões e matérias, elas registram um fato: o definhamento daquilo que a gente chama de bolsonarismo e a exposição cada vez mais contundente do caráter, da falta de princípios, da desonestidade do ex-presidente da República. Qual será o denominador comum no meio dessa história toda? É que ainda causa algumas interrogações para todos nós. Mas, com os fatos que a gente tem, é possível a gente fazer algumas projeções. Aqui no nosso portal, nós fizemos várias projeções de algumas figuras que iriam ser presas em função daquilo que estavam fazendo, da estrutura do poder aqui no nosso país, das movimentações que aconteceriam, e essas previsões foram confirmadas. Longe de mim ficar muito próximo ali do que a vidente sulamita faz todos os dias. Nós não somos videntes. Aliás, hoje mais cedo eu abri o nosso encontro trazendo esse fato pitoresco, né, que a tal vidente sulamita prevê que o ex-presidente da República passará dessa para outra em qualquer instante, deixando a senhora Michele Bolsonaro viúva e sem perspectivas de se eleger como uma futura presidente do nosso país. Bom, isso não deve entrar no nosso rol de conjecturas. Para a gente, o que interessa aqui não é esse mundo paralelo, o mundo das bruxarias, das situações fantasmagóricas e das vidências. Não. Interessa para a gente são os fatos políticos concretos. E são sobre esses fatos aqui que eu quero jogar mais algumas luzes com vocês aqui, para a gente interpretar se aquela previsão que muitas pessoas estão fazendo, que Bolsonaro terminará na cadeia, ela será concretizada em pouco tempo, em médio tempo ou em longo tempo. Isso se ele voltar para o nosso país, né? São muitas conjecturas, mas temos muitos fatos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha aqui de debates, de análises, enfim. Convido você a participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e a se inscrever também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais presente aqui nas nossas atividades. E não se esqueça nunca de dar o seu joinha e de enviar os seus comentários aqui para o nosso portal, tá bom? Então vamos enfrentar os temas. Bom, antes de pegar os jornais impressos, eu quero pegar aqui uma matéria que é também do jornal impresso, né? O Globo, mas essa que eu peguei na internet. Em análise sobre joias de Bolsonaro, Deltan, o Dallagnol, né, foca em Lula e Dilma e fala em gritaria seletiva da esquerda. Embora direcione críticas aos petistas em artigo, ex-procurador da Lava Jato levanta hipóteses de crime de peculato, descaminho e advocacia administrativa no episódio dos presentes sauditas. Olha só, o Deltan Dallagnol, até agora ele não assinou o pedido de CPI para investigar esses crimes que já estão devidamente materializados por tudo que nós vimos aqui, envolvendo o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, os altos servidores ou ex-servidores da República que estavam ali no entorno de Bolsonaro. O que essa matéria me chama a atenção é de um aspecto, né, que muitas pessoas não conhecem na sociedade brasileira, que é o fato de um concurso público não selecionar pessoas absolutamente preparadas intelectualmente, psicologicamente, socialmente para desempenhar algumas funções. Gente, o concurso público atesta quem estava mais capacitado para responder determinadas perguntas no tempo do concurso. Não é por outra razão que muitas pessoas passam em concursos públicos e param de ler, param de se especializar, enfim, não querem mais saber desse sofrimento, né, de ficar o tempo todo estudando, se aperfeiçoando. Outros não, continuam sempre e se convertem cada vez mais em intelectuais. Mas uma figura como o senhor Deltan Dallagnol, ele está fazendo a comparação entre o que nós estamos vendo agora, a questão do Bolsonaro, ter tentado entrar com a sua turma com joias ilícitas de formas ilegais ou ilegalmente aqui no nosso país, numa quantia vultosa, com presentes que foram recebidos pelos ex-presidentes da nação em situações corriqueiras. Ele está ignorando que foi feito aqui uma organização criminosa para fazer entrada no nosso país de um presente desconhecido, um presente não registrado. Ou seja,
profundos objetos relacionados à corrupção, ou corrupção profundamente materializada por esses objetos todos. Então é uma falsa equivalência, que mostra a falta de capacidade intelectual de algumas pessoas de entenderem as suas funções ali. Por que ele está fazendo esse tipo de comparação? A questão ali é entrada de joias ilegais no nosso país, nessa quantia vultuosa, em diamantes, de origem e desconhecida. Isso é crime ou isso não é crime? É isso que ele tinha que responder, mas ele não consegue, né? Ele está ainda muito preso às situações do passado, né? O que mostra que o concurso público também, gente, ele não afere caráter de ninguém, não, porque se concurso público aferisse isso, nós não teríamos juízes corruptos, promotores corruptos, defensores corruptos, delegados corruptos, advogados corruptos, enfim, servidores corruptos de uma maneira geral, né? A natureza humana é repleta de defeitos e não são os concursos públicos que resolvem esses defeitos. Agora, quando a pessoa é mau caráter e passa num concurso público, aí sai da frente, porque a gente vai encontrar figuras, inclusive nos mais altos postos da Procuradoria-Geral da República aqui no nosso país, se é que você me entende, né? Bom, vamos entrar aqui nas colunas aqui que atestam o que está acontecendo nesse definhamento dessa coisa chamada bolsonarismo, que eu sempre alertei aqui no nosso portal, que sempre foi um movimento funcional. Esses extremistas, negacionistas, esses insanos, eles sempre estiveram a favor do status quo econômico aqui no nosso país. Porque se eles se conflitassem com os interesses de quem tem o domínio do poder econômico no nosso país na cúpula, eles já teriam sido exterminados. Esses pastores, os supostos pastores, empresários nas redes sociais, defendendo o Bolsonaro de todas as formas, se eles estivessem fazendo algum tipo de crítica ao modelo econômico do nosso país, já estariam todos presos, os Valdemiros, os Silas, os Macedos, etc, etc, etc. Mas esse papel de alienação, de formatação de uma parcela do povo brasileiro a serviço de um criminoso, de um corrupto, de um ladrão de dinheiro público, ou de dinheiro que seria o dinheiro público, né? Isso tudo foi funcional, porque o Brasil foi assaltado por uma parcela de uma quadrilha sem conseguir entrar em debates, sobretudo no período da pandemia, onde nós estávamos anestesiados, nós estávamos desesperados tentando sobreviver, escapar do vírus, e essa gente aproveitou para assaltar a nossa casa, assaltar os nossos direitos. Hoje aqui no Estadão tem uma coluna com esse título aqui, o salvacionismo lulopetista. Eu já comentei aqui com vocês que uma das formas de neutralizar esse extremismo aqui no nosso país é termos um governo que seja uma espécie de cala-boca, no português claro, né? Que consiga fazer transformações sociais muito importantes. E o Flávio Dino, aqui nesse editorial aqui do Estado de São Paulo, ele é citado como uma pessoa que deu uma entrevista. Ele diz em dado momento: perguntado se o Planalto temia a reorganização dos grupos extremistas a partir do retorno de Bolsonaro ao país, resta saber se você vai voltar, né? Dino respondeu com razão que esse ethos golpista, terrorista do Vale Tudo, continua aí em estado de latência. Entretanto, o seu reavivamento, disse o ministro, dependerá das respostas dadas pelo próprio governo às prementes necessidades do país. A pergunta é, o governo Lula vai melhorar a vida do povo brasileiro? Se a resposta for sim, o golpismo tende a ser uma força declinante. Se o governo enfrentar dificuldades no resultado, aí abre espaço para a emergência do golpismo. O editorial aqui do Estado de São Paulo está preocupado com o seguinte, que a oposição deve existir. Opa, até tem uma pancada aqui. A oposição deve existir. A oposição de direita, né? E eu acrescento o seguinte, oposição de direita, uma pinóia. A oposição tem que vir pelo lado progressista, pela esquerda, pelas próprias alas dentro do partido que está no poder hoje, dos partidos coligados, da sociedade civil que não está vinculada a partidos, mas tem uma visão progressista, uma visão humanista. São essas as pessoas que devem contribuir fazendo uma oposição com críticas ao governo que está aí para colocar o governo e a administração pública cada vez mais voltada aos interesses do povo brasileiro de uma maneira geral. Então, eu fiz questão de fazer esse parênteses aqui. Tem uma coluna aqui do Álvaro Costa e Silva na Folha de São Paulo de hoje. Muito interessante, deixa eu ver se dá para colocar aqui o título. Eu sempre grifo aqui um trecho, né? Infelizmente não dá para colocar na nossa descrição do vídeo, porque a Folha tem sempre um bloqueio. Mas
Ele cita aqui um trecho muito interessante sobre esse féretro, né? Esse funeral que está caminhando lentamente, sem que muitas pessoas percebam, do bolsonarismo aqui no nosso país. Aí ele diz o seguinte, a coluna tem o título, Muambeiro como em velhos tempos. Ele diz, apenas os fanáticos da seita que passaram pano para as rachadinhas, o cheque de Queiroz para a primeira-dama, os imóveis comprados com dinheiro vivo, o orçamento secreto e a corrupção de pastores na saúde acreditam na salvação de Bolsonaro. Sua imagem de homem simples e honesto está destruída. Ainda não está totalmente, não está, ainda precisa mais luzes sobre isso. Pelo menos para essa gente, né? O PL já o abandonou, tenta agora investir na improvável candidatura a presidente de Michele Bolsonaro. Revelada com depoimentos e imagens, a operação para liberar o pacote de joias milionárias envolveu assessores do ex-presidente, militares e a cúpula da Receita Federal. Longe do poder, o capitão volta ao tempo da caserna, quando gozava de fama de assambarcador e muambeiro. Bom, isso diz muita coisa, né? Matérias aqui que vão vitaminar esse féretro, né? Esse funeral, aparecem hoje também. TCU deve determinar que Bolsonaro devolva joias da Arábia Saudita. Gente, eu cravei isso aqui logo no começo. O Bolsonaro não vai ficar com nenhuma dessas joias e mais. Outras que estavam malocadas com ele, agora estão sendo reveladas também. Terá que devolver também. Tem situação muito complicada no meio dessa história. Exceto para o senhor Deltan Dallagnol, que está fazendo comparação de quem ficou com mais presentinhos e quem não ficou. Ele só esquece do crime organizado no meio dessa história. O féretro tem personagens um tanto ou quanto improváveis, né, há algum tempo atrás, né, como a Igreja do Reino Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus. Marcos Pereira, que é bispo ligado, quase um CEO, né, do bispo Edir Macedo, disse aqui no jornal, está em todos os jornais também, né? Bolsonaro não é líder da oposição, é turista nos Estados Unidos. O presidente do Republicanos diz não haver possibilidade de integrar a base de Lula e não descarta Tarcísio como candidato em 2026. Aliás, eu até faria aqui um complemento, né? Bolsonaro não é líder da oposição, é turista nos Estados Unidos. Não é turista, ele é foragido, né? Ele está ainda se foragindo, se é que a gente pode usar essa expressão. E aí a gente vê uma notícia que vai linkando isso, os caras colocam aqui em página inteira, aqui, a dona Michele aqui, com a seguinte manchete. PL vê Bolsonaro perto de ficar inelegível e aposta em Michele. Como é que pode isso, né? Então, eles vão ter um ladrão processado, inelegível e talvez preso, e a mulher de um ladrão processado, inelegível, mesmo que esteja solto, concorrendo. Com quais valores? Vai ficar defendendo Deus, família, pátria, a honestidade, a integridade, a família, né? Essa família Bolsonaro, um exemplo para todas as famílias no planeta, né? Enfim, o que será que sobrará no meio dessa história? Figuras estão ficando encalacradas no meio desse escândalo, não é só o Bolsonaro que vai entrar pelo cano, está aqui o Bento Albuquerque, que eu já cravei aqui que cometeu crime, né? Tá documentado. Albuquerque aumenta a lista de militares na mira de investigações. Por onde anda o general Heleno, o general Braga Neto, o general Etchegói, Vilas Boas? Onde é que estão esses generais todos? Eles não têm mais opinião? O que eles podem dizer sobre esses diamantes, essa muamba, esse crime cometido pelo clã ou pelas pessoas ligadas ao clã, né? O senhor Bento Albuquerque, ele ainda está caladinho, né? Até porque, até o presente instante, ele estava numa estatal dessa aí, né? Numa agência reguladora, né? Ganhando um bônus ali de quase 40 mil reais. Agora ele vai ser afastado, enfim, vai ficar um pouquinho mais pobre e vai precisar de dinheiro para contratar advogados. Como eu disse para vocês, esse bolsonarismo insano, ele foi funcional. Ó. O que aconteceu foi isso aqui. Ó. Enquanto a gente estava preocupado com os loucos, sob Bolsonaro, a Petrobras investiu menos e distribuiu mais dividendos. Os grupos ganharam muito dinheiro aqui no nosso país. Tem uma situação aqui também muito interessante, que eu quero compartilhar aqui com vocês, já nessa reta final aqui do nosso papo. Fim da bagunça. O Ministério da Defesa está concluindo o texto, que deverá ser entregue a Lula no máximo em 10 dias, e pretende ser mais um passo na despolitização dos quartéis. Casos como o de Eduardo Pazuello, que virou ministro e permaneceu como general de 4 estrelas e de dezenas de sargentos, capitães, majores, que disputam eleições e permanecem na ativa. Quando não se elegem, voltam aos quartéis
e estão com os dias contados, que é uma coisa absurda mesmo, né? O cara, durante o período eleitoral, o militar, ele fica sem ir ao quartel, ele ganha o seu dinheirinho direitinho, vai disputar a eleição, não ganhou, volta para o quartel. Se ganha, essa perturbação mental que a gente sofre aí, dessa gente toda, né? E aí, para finalizar aqui de um jeito bem interessante, tem aqui uma coluna aqui do Sensacionalista que eu achei muito interessante, né? Muito crítica, né? O humor é uma coisa muito corrosiva e acende muitas lâmpadas. Deputado comete crime de ódio no plenário e está a uma facada de ser presidente. Então, o senhor Nicolas Ferreira, essa figura que tem ocupado muito o noticiário, né, ele conseguiu distrair em parte os crimes do clã Bolsonaro nessa importação ilegal de joias, diamantes aqui no nosso país. E ele está acendendo também o debate sobre a sua permanência no parlamento, se ele vai ficar no parlamento, se será tolerado ou não. Eu acho que o episódio que culminou com o surgimento de Bolsonaro fez também com que a sociedade assuma mais responsabilidades e neutralizar esse tipo de aprendiz de criminoso político. E ele não vai ter sossego ao longo da vida pública dele também não. Do mesmo modo que eles ascenderam ao poder, agora também eles ascenderam a vontade de muitas pessoas como eu e você de ficarmos cada vez mais vigilantes e cada vez mais lutarmos para neutralizar esse tipo de criminoso político, esse criminoso ideológico que ascende em sociedades tão complicadas como a brasileira. Gente, eu fico por aqui, as perspectivas são positivas depois de tudo que nós passamos aqui no nosso país e vamos continuar, portanto, cada vez mais ativos aqui em espaços como o nosso portal, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!